Olá pessoal, mais um vídeo aqui e hoje a gente vai falar do decibel. Eu tô meio congestionado, mas acho que vai dar para entender direitinho, tá? Olha, eu queria fazer esse vídeo porque eu tô fazendo aquelas duas séries sobre o analisador de espectro Tiny SA Ultra e sobre o Nano VNA. E esses dois instrumentos, a gente precisa falar de decibel o tempo todo quando está usando esses instrumentos. Inclusive, em radioamadorismo, a gente sempre fala de decibel. E eu percebo que muita gente não compreende direito o que é um decibel, dBm, dBi, essas coisas. Então eu achei que para continuar essa série, para que fosse mais efetivo assim, o pessoal que vai assistir para entender completamente tudo que a gente está falando, precisaria ter essa explicação sobre decibel antes, tá? Olha, eu vou fazer uma explicação bem rápida, sem muita matemática, é só para a gente saber com o que a gente está lidando, tá bom? Por que, que isso é importante? Quando a gente vai mexer com duplexadores, amplificadores, atenuadores, antenas, que mais? Filtros, qualquer coisa assim, você vai acabar precisando saber ou falar sobre decibel, quando está falando de ganho, quando está falando de perda. Então vamos dar uma olhadinha com o que é isso e o que significa isso tudo, tá bom? Bom, vocês devem imaginar, né, que Bell vem do Alexandre Graham Bell. Então, do mesmo jeito que na época aí dos quilociclos eles mudaram para Hertz, para homenagear o Hertz, eles fizeram com o Bell. Além de ter inventado o telefone, tem uma teoria aí que não foi ele, né? Foi o Gray, mas tudo bem. É, Além dele ter inventado o telefone, ele também inventou um decibelímetro, um audiometer. Então ele conseguia medir é, assim, se a pessoa conseguia ouvir normal ou pior e tal. Então ele foi o que inventou isso e acabaram colocando o sobrenome dele aí. Então vamos lá. Mas isso aí é história, né? Para que serve decibel? Olha, decibel é uma escala logarítmica, tá? Normalmente a gente tem a escala linear, né? No osciloscópio, por exemplo. O osciloscópio ele te mostra um sinal, a amplitude de um sinal. Vamos imaginar assim, um sinal de 7 MHz, banda dos 40 metros. Se você olhar esse sinal no osciloscópio, você vai ver no gráfico XY cartesiano, você vai ver no Y a amplitude do sinal, quantos volts ele tem no osciloscópio, e o tempo. O X é o tempo. Então vai passando o tempo, você vai vendo aquela senoide, só uma portadora. A gente está falando de uma portadora, sem modulação. E a escala do osciloscópio é linear. Ou seja, se você puser uma escala de 1 volt, cada divisão, normalmente são 10 divisões na horizontal e 10 na vertical, cada divisão horizontal é 1 volt. Então você vai ver o tamanho da forma de onda, você consegue ver ali 1 volt, 2 volts, 3 volts, até 10, porque você tem 10 divisões de 1 volt, tá? Então você consegue ver esse sinal. Então para o osciloscópio está ótimo, porque a gente costuma usar, sei lá, 1 volt, 5 volts, 12 volts, 50, 100 volts. Então o range que a gente usa no osciloscópio não é muito grande. Então uma escala linear está de bom tamanho. Depois eu vou mostrar para vocês no osciloscópio isso, tá? Agora, quando a gente vai ver, por exemplo, esse mesmo sinal de 40 metros em 7 MHz, essa portadora,
no domínio da frequência, ou seja, o nosso cartesiano, o x e o y continua sendo a amplitude do sinal, tá? Mas o x agora é frequência, não tempo. Você não vai ver aquela senoide passando. Você vai ver o início do x, você estabelece lá uma frequência, vamos dizer 1 MHz. E o final do seu x, vamos dizer que você coloque lá 10 MHz. Esse sinal de 7 MHz vai ser um traço no meio. Então, é o domínio da frequência. Só que aí a gente tem um problema, porque num analisador de espectro, você precisa ver sinais muito diferentes. Você pode, por exemplo, estar analisando um sinalzinho muito pequenininho, vamos dizer assim, um sinal de 5 watts que está aparecendo ali, e você vai ver na mesma escala, sem ter que mudar de escala, de repente você está vendo um sinal de 10.000 watts. Então olha a diferença, 5 watts, 1 watt, vamos dizer, e outro de 10.000, e você vê na mesma escala. Então é por isso que a gente, num analisador de espectro, usa o decibel, tá? Porque é uma escala logarítmica, para poder fazer caber tudo isso de uma vez só na janela. Eu vou mostrar também na tela do analisador de espectro, eu acho que vai ser mais fácil compreender. Então isso é uma das vantagens, você consegue ver um sinal muito pequenininho junto com um sinal monstruoso na mesma escala. Não dá para fazer isso no osciloscópio, tá? No osciloscópio você tem 1 volt, se você puser 1000 volts, o 1000 volts vai sair da escala. E aí se você aumentar a escala para enxergar o 1000 volts, você não vai conseguir ver o de 1 volt, porque é uma escala linear. Outra vantagem do decibel é você transforma multiplicações em divisões em somas e subtrações, ou seja, fica mais fácil fazer conta de cabeça. Isso a gente vai dar uma olhadinha depois, tá? Então, olha, eu preparei esse texto que eu estou colocando aqui na tela para a gente falar de algumas coisas que eu achei importantes sobre o decibel. Então vamos lá. O que é o decibel? Olha, eu achei isso na internet. É uma expressão logarítmica da razão entre dois níveis de potência, tá? Normalmente a gente sempre vai estar falando de potência. E essa é a fórmula. Se for falar de tensão, aí é outra fórmula. Mas aqui a gente só interessa para a gente. A gente vai estar mexendo com o nano VNA, com o analisador de espectro. A gente vai ficar focado em potência, tá? Então é isso aqui. Então olha só. Para você fazer qualquer conta quando estiver usando o decibel, vai ser essa formulinha aqui que a gente já vai fazer uma conta só para vocês verem como que funciona. E na matemática, olha, na matemática, logaritmo é um número, logaritmo de um número é o expoente a que outro valor fixo, a base, deve ser elevado para produzir este número. Isso parece meio confuso, mas olha o exemplo aqui. Por exemplo, o logaritmo de 1000, base 10, né, que a gente usa, é 3, ou seja, 10 ao cubo. Então 10 à terceira, 10 ao cubo, é 1000. Então isso você já viu quando você fez o ginásio, pode não estar lembrando, mas você sabe o que é o logaritmo. Bom, mas e no decibel? Para que serve isso? Olha, decibel é uma relação. Não é um valor absoluto como watts, volts ou metros. Então, o que é isso? Sempre que você for usar decibel, é sempre uma relação, uma comparação. Igual ROI, tá? Quando você fala de ROI, você sempre está falando assim, 1 por 1.2, 1 por 2, 1 por 5, porque é uma relação. Então, você usa decibel sempre para fazer comparações.
Então aqui, ó, ele não é um valor absoluto como watts, volts e metros, que você fala assim, ah, quantos volts tem nessa tomada e qual a tensão dessa tomada? Você põe lá 127 volts. Isso é um valor absoluto. Decibel não serve para isso, tá? Então, olha, você não diz esse sinal é de 3 decibéis. Por exemplo, alguém fala para você assim, qual é o meu sinal aí? 3 decibéis, 5 decibéis, 10 decibéis. Não é assim que funciona. Você só pode usar decibel tendo dois números para você comparar um número com o outro. Olha, o decibel precisa de dois valores para estabelecer uma relação entre eles, tá? Isso você pode fazer, ó. Você pode dizer que esse sinal é 3 dB maior ou menor comparado ao outro sinal. Por exemplo, olha, eu estou te recebendo com um sinal aqui. Olha, agora eu vou transmitir com mais potência. Olha, aumentou 3 dBs. Aí você pode dizer por quê? Porque você tinha o sinal anterior, você pegou o novo sinal, aplicou a fórmula e está respondendo para ele quanto teve de ganho, ou quanto caiu, por exemplo, se foi perda, tá? Quando a gente fala de atenuação e perdas, o decibel, a gente põe o sinal negativo na frente, o sinal de menos. E quando é amplificação, ganho, é positivo. Então, olha, depois eu vou mostrar esses exemplos que eu coloquei aqui, mas vamos dar uma olhada na planilha. Olha só. Então, olha aqui. Está aqui a fórmula. É o 10 vezes o log da potência 1 dividido pela potência 2. Então aqui eu coloquei a 1, a 2, aqui a relação e aqui a conta em dB. Se clicar aqui, ó, tá a fórmula aqui embutida na planilha. Então olha lá, se a gente puser 1 por 1, a relação vai ser de 1, então é 0 dB, tá? 2 por 1, a relação é de 2, são 3 dBs. Significa que 3 dBs é sempre o dobro, você está dobrando o ganho, dobrando a potência. E o contrário, 1 por 2, aí vai cair pela metade, você está perdendo 3 dBs. Teve uma atenuação aqui, uma perda de 3 dBs. Agora, o 10 por 1, nós vamos ter os 10 dBs. Se for de 100 vezes o ganho comparado ao 1, a gente vai ter 20 dBs, 1000 vezes 30 dBs e assim por diante. Então, vamos fazer uma conta aqui, ó. Eu coloquei aqui, a gente entrou num duplexador com 50 watts e eu medi na saída da antena, só estava saindo 36. Estava entrando 50. Então ele fez a relação, fez a conta, a gente está perdendo quase 1 dB e meio aí de perda por inserção, que é bem comum num duplexador de 6 cavidades, né? Meio dB perde por cada cavidade. Então a fórmula é bem simples. Você pode colocar numa planilha ou fazer de cabeça se você guardar alguns números. Vamos voltar lá para o texto. Isso aqui são alguns valores que, se você memorizar, vai facilitar a sua vida, tá? Pode estar muito confuso para quem nunca viu isso, mas depois, quando a gente começar a fazer os exemplos lá no analisador de espectro, tudo você vai acabar entendendo. Olha só, então, a gente sabe que mais 3 dBs, se é positivo, é ganho, é amplificação. Então você está dobrando. Por exemplo, eu tenho um sinal de 50 watts. Eu tive um ganho de 3 dBs. Esse sinal foi para 100 watts. Dobrou o sinal. Da mesma forma que eu tenho 50 watts. Eu tive uma perda de 3 dBs. Eu botei um cabo comprido de 40 metros e olhei na tabelinha, perdeu 3 dBs. Eu estou saindo com 50, perdeu 3 dBs, só vai sair a metade. Você vai olhar lá, está saindo 25 watts no fim do cabo.
6 dBs mais 6 dBs é 4 vezes a potência. Então você, dando um ganho de 6 dBs, você quadruplica a potência. Perder 6 dBs, ou seja, uma atenuação de 6 dBs, é um quarto da potência. Então, olha, é só você guardar 3 e 6 aqui, que vai facilitar muito sua vida. 3 dobra, 6 quadruplica. E se for perda, é metade e é um quarto. E aqueles 10, 20 e 30 que eu falei agora há pouco olhando uma planilha, tá bom? Então, decibel é isso aí. Agora, só que para a gente usar num analisador de espectro, por exemplo, a gente tem que dar um jeito de fazer o decibel funcionar como um valor absoluto. Eu acabei de dizer que decibel não é um valor absoluto. Decibel tem que ser uma comparação sempre entre dois números, duas potências no caso, certo? Só que dá para a gente fazer ele virar um valor absoluto como volts, como ampere. Olha aqui, ó. É possível... Cadê meu texto aqui? Olha aqui, ó. É possível usar o decibel como valor absoluto, mas para isso precisamos ter uma referência. E daí que vem aqueles nomes dBm, dBu, dBi, dBc, etc. Tá? dBm é um decibel com referência a 1 miliwatt. dBu é a 1 microwatt. dBi é o radiante isotrópico, é para antena. Quando você vai ver ganho de antena, se você olhar lá nas especificações do fabricante, você vai ver lá, essa antena tem tantos dBi de ganho, porque a referência é o isotrópico. dBc a relação na portadora fundamental do que você está medindo, e tem mais outros que a gente não vê ao caso aqui. Mas o que a gente vai usar mesmo é o dBm, tá? Então, olha, precisamos especificar uma referência como dBm. Se usarmos dBm, sabemos que a referência, a comparação, é em relação a 1 miliwatt. Então, 0 dBm é 1 miliwatt. Então, quando a gente está olhando o analisador de espectro, você vai estar vendo lá dBm, tá? Então, você vai conseguir saber a potência do sinal que você está vendo, porque você sabe que aquilo é dBm em relação a 1 miliwatt. Então, fica mais fácil. Eu coloquei aqui na planilha, olha aqui. Então, vamos lá, 0 dBm é 1 miliwatt. 10 dBm é 10 miliwatts, ou seja, multiplicou por 10. 20 dBm é 100 miliwatts. 30 dBm, 1 watt. Guarda que 30 dBm é 1 watt, tá? 40 dBm, 10 watts. Você sabe que multiplica por 10. 50 dBm, 100 watts e assim por diante. Se você for para 60 dBm aqui, vai ser 1000 watts. E se você puser 70 dBm, vai ser 10.000 watts. E isso continua, tá? Bom, aí você fala assim, mas por que é fácil fazer conta assim? Sabe como que é fácil? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente sabe que 1 watt é 30 dBm. Quanto que é 50 watts? Olha, se 1 watt é 30, 40 vai ser 10. E 50 dBm vai ser 100 watts. Eu quero saber quanto é 50. 100 watts, eu queria saber 50, ou seja, teria que cair pela metade. Então, 50 dBm, se eu tirar, eu sei que 3 dBm de perda corta pela metade. Se fosse de ganho, dobraria. Mas eu estou perdendo, eu quero 50 watts. Então eu tiro 3 dBs desse 50 dBm, eu vou ter 47 dBm. Então você sabe, 47 dBm é 50 watts. Você consegue fazer conta de cabeça desse jeito.
Eu peguei aqui, tem o Rapid Tables, que é um site que tem, ele tem fórmula para converter tudo aqui, ó. Então, por exemplo, dBm para watt. Eu acabei de falar para vocês que 0 dBm, tá vendo? É 1 miliwatt. E 10 miliwatts. 100, não, 20 dBm, 100 miliwatts. Os 30 vai dar 1 watt. 30 dBm, 1 watt. E se eu puser os 50, que eu sei que vai dar 100 watts? 100 watts, aí eu tirei 3, ou seja, perdeu metade, 47, vai dar os 50 que a gente queria fazer a conta, tá? Então você não precisa de calculadora, você não precisa de nada, você soma e subtrai para chegar nos números que você precisa. Bom, pode parecer meio confuso por enquanto, mas nós vamos dar uma olhadinha agora no osciloscópio, no analisador de espectro, e aí eu vou mostrar para vocês porque é importante a gente usar o dBm nesses equipamentos aí e a diferença que faz isso, tá? Então vamos dar uma olhadinha no osciloscópio. Aqui no osciloscópio, então, vamos relembrar. Eixo Y é amplitude, eixo X é no tempo. Então a gente consegue ver uma portadora de 7 MHz, a gente consegue ver a senoide da portadora, tá? Deixa eu colocar aqui 1 volt, mais ou menos 1 volt aqui, ó, tá? Então, ó, escala de 1 volt, a gente está conseguindo ver 1 volt, pico a pico. Agora, vamos dizer que eu quisesse aumentar em 10 vezes esse sinal. Então, se eu for para 10 volts, ó, primeiro que eu já não consigo, porque eu tenho 8 divisões de 1 volt, vai ser limitado a 8 volts. Então, vocês percebem que em uma escala é muito limitado o meu range dinâmico. Eu não consigo, eu vejo 1 volt, eu não consigo ver 10 volts. Agora, tudo bem, eu posso mudar a escala. Ó, agora eu fui para uma escala de 2 volts. Eu consigo ver 10 volts aqui. Se eu puser 100 volts, eu consigo ver 100 volts aumentando a escala. Mas agora, olha o que acontece se eu tivesse 1 volt. Agora eu vou diminuir para 1 volt de volta. O sinal ficou tão pequenininho. Olha, 1 volt. Que ele perdeu o sincronismo. Eu teria que tentar pegar aqui o sincronismo. Mas, o que acontece? Vocês perceberam que é muito difícil ver numa mesma escala uma diferença tão pequena entre 1 volt e 10 volts. Porque é uma escala linear, tá? E como não é comum, no osciloscópio a gente costuma ver tensões baixas, 1 volt, menos que 1 volt, 5 volts, 12. Dá para trabalhar com 100, com mais, mas aí você muda a escala, né? Mas você não vê normalmente um sinal muito pequenininho junto com um sinal muito grande, não tem range dinâmico para isso. E nem é necessário porque não é comum a gente fazer isso no osciloscópio. Agora vamos dar uma olhada como é que funciona no analisador de espectro. Você sabe que eu vi em algum lugar aqui a configuração que eu acho que dá até para mudar a escala para logarítmica. Mas não é comum no osciloscópio a gente usar a escala logarítmica, a gente usa a escala linear mesmo. Vamos lá para o analisador agora. Bom, aqui no analisador de espectro, eu estou com uma anteninha externa e eu mandei fazer uma varredura mais demorada para eu conseguir pegar sinais mais fracos, tá? Então você pode ver aqui que eu estou conseguindo pegar sinais até abaixo de 100 dBm, menos 100 dBm aqui. Olha, eu coloquei um marker na 82.5, que é uma FM, e o marker 2 eu pus na 92.5. Então, olha a diferença de sinal entre essas duas. A 82.5 está com menos 63 dBm. E a 92.5 menos 105. Uma diferença praticamente de 40 decibéis.
E 40 decibéis, se você se lembrar, são 4 zeros, um 1 com 4 zeros, ou seja, é uma diferença de 10.000. Essa rádio aqui é 10.000 vezes mais fraca do que essa. Então, no analisador de espectro, a gente consegue ver essas diferenças enormes de sinais numa escala só, sem ter que mexer na escala. Olha, poderia estar aqui no menos 130 ainda. Porque, ó, daria para, se um sinal tivesse lá em cima, ó, no menos 50 ela seria 100.000 vezes, 1 milhão de vezes. Então, você vê que ajuda muito usar o decibel e usar a escala em dBm aqui no analisador. O eixo Y a amplitude, o X a frequência, tá? Tá então uma explicação sobre decibel, dBm. Então eu acho que agora a gente já pode retomar os vídeos do Nano VNA e do analisador de espectro para a gente começar a fazer algumas experiências e aprender a usar esses equipamentos com uma boa ideia agora do que significa aqueles números que a gente vai ver lá, o que significam aquelas medidas. Tá aí, se gostou do vídeo, deixa o joinha, até o próximo.